Mais uma vez, estou muito, muito feliz de poder estar nesse altar, nessa igreja que para mim sempre vai ser minha casa. Cresci aqui, cresci na escola, na igreja, entrei aqui muito nostálgica, quando eu vim com minha avó. Então, estou muito feliz, sempre vou estar em casa, que sempre vai ser a minha casa. Eu amo essa igreja, eu amo esse altar, eu amo o pastor, amo a família, amo todos eles e amo vocês, né? Que são discípulos que servem e congregam aqui nessa igreja. Então, estou muito, muito feliz mesmo com o convite mais uma vez. E hoje a gente vai estudar um pouquinho. A passagem está em Romanos 2, tá bom? Romanos 2 a partir do 19. Podem se sentar, por favor, para ficar à vontade. E em Romanos 2, a partir do 19 até o 24, vamos ver, tá bom? Fala assim: você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade? Então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega você que prega contra o que furta? Você que diz que não se deve adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Até aqui. Neste capítulo, Paulo começa a relatar para a gente a respeito da gente julgar os outros e fazer aquilo que a gente está condenando. Porque é muito fácil, né? A gente condenar as pessoas pelas suas práticas e continuar fazendo as mesmas práticas que a gente condena. Porque, e aqui fala que o nome de Deus ele é blasfemado por causa da gente. Tem outra versão que fala que as pessoas não se convertem por causa da nossa conduta. E quando a gente aceita Jesus, a gente sabe, né, que a gente nasce de novo, não só mediante ao batismo nas águas, mas principalmente depois do batismo no Espírito Santo. Porque não adianta a gente ser batizado nas águas. As águas é só um simbolismo daquilo que a gente é uma nova criatura. Mas é o batismo no Espírito Santo que transforma, que gera os frutos. Isso foi acontecer com os discípulos. Eles andaram com Jesus durante 3 anos e meio, né, fazendo a obra, só que eles não eram novas criaturas, eles foram só novas criaturas após o batismo no Espírito Santo. E eles foram batizados no Espírito Santo em Atos 2, né, depois que Jesus voltou aos céus. Então foi quando eles foram batizados. Mas antes disso eles eram já batizados nas águas, mas eles ainda viviam nas antigas condutas deles. E é muito bom, né, quando alguém olha pra gente e fala, vê uma atitude nossa e fala: nossa, você é cristão? Tipo, mas fala: nossa, sim, sou. Porque você teve uma boa conduta ali e a pessoa conseguiu ver um fruto do reino de Deus na sua vida. Mas é muito ruim quando uma pessoa também vira e fala: nossa, você é cristão, depois de você ter tido uma conduta muito ruim. E eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Hoje mesmo, infelizmente, eu passei por isso. Eu, inclusive, com minha mãe, ela falou assim: nossa, você nem está parecendo crente. E eu fiquei com muita raiva porque eu ia pregar sobre isso. E eu falei: tá, mereci. Mas o que a gente tem que fazer para a gente ser uma nova criatura? Hoje é um culto de libertação. E é isso que a gente precisa fazer: sermos libertos. E como sermos libertos? Jesus, ele nos libertou na
ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então, lá já foi vencido o que a gente está lutando hoje. Lá já foi vencido o que a gente vai lutar ano que vem. Lá já foi vencido, lá ele já nos deu a nossa libertação. E muitas vezes a gente não vive a libertação porque a gente não quer. Todo mundo conhece um caso de uma pessoa que era envolvida com, vou dar um exemplo, com droga e do nada, de um dia para outro, da noite para o dia, nunca mais usou, foi liberto. Mas por quê que algumas pessoas são libertas da noite para o dia e outras parecem viver anos, lutar anos contra isso? E eu me perguntava muito para Deus. E Ele me respondeu esse ano, porque ano passado eu vivi uma situação assim, que Deus já tinha mandado eu sair de uma situação e eu não saí. E muitas vezes a gente não desfruta da libertação porque a gente não quer. Porque Deus já mandou, já falou, sai, para. E a gente fica, não quero deixar isso. A gente dá desculpa. Ai meu Deus, não. Eu não fui liberta ainda porque ainda não consegui abandonar. Você não conseguiu abandonar muitas vezes, a gente não conseguiu abandonar porque a gente não quer. Porque Deus já falou, larga isso, para com isso, para de fazer isso, para de ter essa conduta, para de andar com essas pessoas. Ano passado eu vivi uma situação assim. Deus já tinha mandado várias vezes. Eu saí de uma situação que me machucava muito. E eu ficava na situação, porque toda vez que eu tentava sair, eu me feria. E eu falava, não vou sair, porque é melhor ficar aqui do que eu sair e vou sofrer. Ele usou profetas, usou muita gente para falar comigo e eu ignorava, porque eu não queria sair. Mas ele já tinha falado comigo e eu lembro que eu ficava à noite, muitas noites chorando. Eu falava, Deus, por que o Senhor não me liberta disso? E o Espírito Santo foi claro, ele falou assim, eu já te libertei. Quem não quer sair disso é você. Quem não quer abandonar isso é você. Quem está preso nisso é você, mas eu já te libertei. E quando eu decidi sair, parar de ver o que eu estava vivendo, eu fui liberta e não doeu. Porque as bênçãos do Senhor não traz dor. Pode ser difícil, tem dia que é difícil. Não é fácil uma pessoa que ficou a vida toda sendo dependente de não ser mais. Mas se a pessoa decidir, eu tenho certeza que o Senhor vai libertar ela. Porque o Senhor faz isso com muitas pessoas que não faria. Com você, comigo, porque o Senhor não nos libertaria. Se Ele nos chamou para viver uma vida em liberdade. E quem escreve aqui para a gente, falando, você que fala para as pessoas não furtarem, você está furtando. Você que fala para não literar, você está literando. É Paulo. E Paulo, ele é uma autoridade nesse assunto de transformação, de mudança de vida. Porque antes de ser Paulo, ele era Saulo. Saulo, quem era? Saulo era não só um perseguidor, ele matava todo aquele que cria em Jesus. Ele matava, e ele achava que ia fazer isso no nome de Deus. E ele matava todos. E depois que ele teve um encontro com Jesus, ele transformou, né? Não só o nome, mas a conduta dele. E agora aquele que matava morreu por Jesus. Aquele que matava, quem era seguidor de Jesus, não só seguiu Jesus, entregou a vida, dedicou a vida, enfrentou perseguição, enfrentou anos e anos e anos de prisão, mas também enfrentou a morte e morreu por aquele que um dia ele perseguiu. Então ele tem a autoridade de falar, para falar para a gente que tem como sim a gente abandonar aquilo que nos prendia, aquilo que a gente achava que nos prendia. Tem como sim a gente ter uma nova vida. Em Romanos, para mim, é um dos melhores livros, né? Da Bíblia, inclusive, Paulo escreveu a maior parte, né, do Novo Testamento. Em Romanos 12:2, ele fala também que a gente tem que renovar a nossa mente. A gente não pode se conformar com isso, para que a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Todo mundo quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nem todo mundo quer renovar a mente. Nem todo mundo quer não se amoldar ao padrão desse mundo. E aqui isso que Paulo está falando com a gente, em Romanos 2. Para de falar para as pessoas pararem de fazer se você está fazendo. Seja você um exemplo. Porque quando a gente muda, quando a gente é liberto, quando a gente decide, não, eu vou ser liberto, eu quero ser liberto. Porque se o Senhor libertou aquela pessoa, você não pode me libertar. Isso é ter fé. Ter fé. Não. A partir de hoje, eu abandono esse pecado. Eu abandono essa conduta. Eu sei todas as condutas que o Senhor tem pedido para eu abandonar e eu não abandonei. Não porque Ele não me libertou, mas porque faltou vergonha na minha cara. E falta muitas vezes para a gente viver aquilo que de fato a gente precisa viver. Falta vergonha na nossa cara. É isso. E Paulo, ele vira e fala: vocês falam isso, vocês são guias de cego. Jesus falou que no mundo a gente teria aflição. Não é fácil nascer de novo, não é fácil abandonar anos de prática, anos de um hábito para transformar em um totalmente diferente. Não é fácil. Mas se a gente não fizer isso, será que a gente de fato está seguindo o Senhor? É muito difícil. É muito difícil. Paulo falando para a gente continuar, porque a gente faz isso também. E muitas vezes a gente julga até entre irmãos, né? Nossa, será que aquela pessoa converteu mesmo? Será que aquela pessoa conhece Jesus mesmo? Porque a gente é falho, mas a gente não pode estar preso nas nossas condutas, nas nossas más condutas. O pastor Jorge sempre fala, né, que o pecado ele não tem que ser algo cotidiano na nossa vida, tem que ser um percurso, né? Uma falha, um percurso. E é isso. A gente tem que viver, a gente não pode viver no pecado. Porque fazendo isso, o mundo vai olhar para a gente e vai falar: não quero esse Deus que você serve, eu não quero. Porque você é assim, por que eu ia querer servir a um Deus, sendo que talvez você é pior do que eu? Mas como ser igual a Jesus? Como ser de fato liberto? Não é só através do batismo que eu falei nas águas, mas através do batismo do Espírito, através de uma comunhão, porque não tem como vencer o pecado só vindo na igreja uma vez por semana. Não tem como vencer o pecado não buscando o Senhor diariamente. Porque você pode ser liberto agora, pode não estar praticando agora, mas se você continuar vivendo segundo a carne, você vai voltar para as velhas práticas. Ou vai praticar coisas piores. Porque, como fala, a casa é limpa, depois que sai os demônios, se a casa está limpa, vai e volta 7 vezes pior. Então, para a gente viver de fato, como Paulo está falando, não julgando os outros, mas sendo exemplo, a gente precisa mudar a nossa mente. E depois que a gente muda a nossa mente, a gente muda os nossos hábitos. E com as mudanças dos hábitos, vem uma nova vida, vem um novo de Deus, vem a nova. Ah, não, isso eu fazia, mas eu não faço mais. É igual você ir na academia. Primeiro é muito difícil. Você vai ter que ir o quê? Vai ter que ir lá todo dia, dedicar uma hora, vai ter que beber mais água, vai ter que mudar sua alimentação. Na hora vai parecer isso é muito difícil. Mas depois você não consegue mais ficar sem. Assim é a vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela tem que ser dedicada todos os dias, pelo menos uma hora, não só de leitura e oração, mas também o jejum, estar convivendo entre os irmãos, porque senão a gente não vai conseguir alcançar a libertação. Não adianta fazer 1 milhão de campanhas, eu faço comigo, já fiz muita campanha, enquanto eu não decidir, isso nunca
sou liberto. Então eu vou caminhar todos os dias segundo a liberdade de Cristo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, eu tenho que diariamente estar buscando, estar ali. Porque senão o velho homem vai voltar. Não adianta batizar, não adianta fazer campanha. Se não for diário, não adianta. Uma hora ou outra. Pode funcionar por um tempo. Você pode ficar abastecido ali por um tempo, mas uma hora ou outra, né, lá na frente você vai colocar as áreas práticas se não for algo constante. E é muito difícil. É muito difícil mesmo a gente deixar as áreas práticas. Não é fácil. Jesus mesmo falou que no mundo a gente teria aflições. No mundo a gente seria calculado, a gente seria perseguido. E pra gente é mais difícil mesmo. As pessoas adoram apontar o nosso, mas você não é crente, como você faz esse tipo de coisa? Qualquer erro que a gente tenha, as pessoas amam apontar e amam falar: tá vendo, por isso que eu não vou na igreja, por causa de gente igual você. Mas também para quem quer dar desculpa, tudo é desculpa, mas para quem não quer dar desculpa, pode estar a pior pessoa. Não interessa, a pessoa errou, caiu. Eu sei que eu sei o que eu quero. Então, assim, eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus independente do que o outro está fazendo. Então, eu sei o que eu quero de Deus, eu sei o que eu quero ver em Deus e com Deus. Mas é importante, é necessário a gente abandonar as nossas sérias condutas, porque senão não é nosso nome que vai ser relacionado. Se fosse, vai estar tudo bem, mas é o nome de Deus. Imagina chegar lá no céu e descobrir que você não viveu a vida do Senhor por que você vivesse. Eu tenho a minha avó faleceu uns anos atrás, ela era daqui, ela era do Getsemane, e ela vivia embutida de pensamento quando era criança. Ela me colocou até para ser obreira mirim. De tanto que ela ia, a gente ia toda sexta. E minha avó era alcoólatra. Mas ela amava Jesus, mas ela era alcoólatra. Ela tinha essa doença e ela era presa nesse pecado. E era alcoólatra mesmo, gente. Era alcoólatra de beber perfume, de beber etanol no posto de gasolina. E ela era tão bonita, tão chique. Mas quando ela ficava bêbada, né? Quando ela caía nisso, a gente tinha que até trancar ela no quarto, que era algo muito triste mesmo. E ela ficou a vida dela toda em todas as tipos de imitação. Só que ela não conseguiu largar. Porque ela não decidiu. Eu tenho certeza que se ela tivesse decidido, ela teria largado. Ela largava, ficava um tempo bem e voltava. É difícil para todo mundo. Todo mundo tem algo que precisa ser liberto. Todo mundo tem algo que precisa deixar. E ela foi a vida toda, por anos, mais de 10. Todas as sextas-feiras. E ela estava muito bem, e depois não. Mas porque ela também não tinha o costume, o hábito diário de buscar o Senhor. Porque quanto mais a gente busca o Senhor, mais forte espiritualmente ficamos, então mais a nossa carne vai enfraquecendo. Por isso que é importante sempre o jejum, a oração, a leitura bíblica, estarmos em comunhão, para estarmos cada vez mais fortes. E eu lembro que quando a minha avó faleceu, eu tinha 18 anos. E eu lembro que eu sempre fazia jejum para minha avó ser liberta da bebida. E eu lembro que na semana que ela faleceu, eu tinha entregado o meu último jejum. Eu tinha feito um mês de jejum para que minha avó fosse liberta. E eu lembro que eu fiquei com uma consciência muito pesada quando ela morreu. Eu falei: Deus, não foi isso que eu pedi. Eu pedi para ela ser liberta aqui na terra.
eu lembro que eu falei, meu Deus, minha avó morreu, eu fiz jejum, minha avó morreu. E eu fiquei com aquilo um tempo na cabeça. E Deus virou e falou assim, você não queria que ela fosse liberta. No caso da minha avó, porque ela não decidiu. A libertação dela foi só no céu. Eu sei que ela, eu creio que ela foi salva. Mas ela não conseguiu viver a vida abundante que ela teve. E é isso que a falta de libertação traz para a gente. Essas consequências, ela morreu super nova, morreu com 59 anos. Por quê? Porque ela não decidiu. Porque ela achou que a bebida era mais forte do que ela. Sendo que não. O nome de Jesus é mais forte do que tudo. Se Ele libertou, por que a gente está vivendo em uma vida de escravidão? Seja com bebida, seja com mentira, seja com roubo. Eu não sei o que você precisa se libertar. Eu sei o que eu preciso me libertar. O que o Senhor já falou para eu abrir mão. E eu não tenho aberto muitas vezes. Por medo. Por medo de não dar certo, por medo de sofrer. Mas eu sei que o Senhor nos chamou aqui hoje para viver, para experimentar e sermos confrontados sobre a libertação, sobre o viver liberto. Porque nada melhor do que você viver livre, como viver uma pessoa livre. E depois que a gente vive de fato a nossa libertação, a nossa mudança de mente, a gente vive uma nova vida. O velho homem morreu. E agora a gente está vivendo algo novo. Quando a gente vive algo novo, quando a gente vive uma nova vida, todo mundo fica, o que aconteceu com você? Você está diferente. E você sabe que está diferente. Está diferente que agora você não é mais escravo. Você é livre. Livre para viver a vida que o Senhor te chamou para viver. Muitas vezes a gente tem medo de viver até a vida que o Senhor chamou para a gente viver. A gente tem medo de ser feliz, de viver as coisas boas. Então a gente fica preso no passado e não consegue alcançar o novo de Deus. E o nosso testemunho pode e vai mudar muito a vida das pessoas ao nosso redor. Que deve ser muito triste você chegar no céu e descobrir que você poderia, a sua vida poderia ter alcançado gerações, alcançado vidas que não foram salvas por você, que eu não quisemos viver a vida do Senhor preparou para a gente. Porque mais do que 1000 palavras dentro do que te trata, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. O nosso testemunho, ele pode transformar vidas. Eu fico pensando, se minha avó tivesse decidido vencer, porque é uma decisão, a fé é uma decisão, seguir a Cristo é uma decisão, ser liberto é uma decisão. Jesus já venceu na cruz, então a gente tem que decidir viver, a gente tem que decidir alcançar aquilo. Se ela tivesse decidido, quantas pessoas teriam sido alcançadas? Se ela tivesse decidido, talvez ela estaria aqui hoje. Mas ela não tem nome. Se ela tivesse decidido vencer, o testemunho dela poderia ter alcançado gerações. Mas infelizmente não alcança. Mas pra gente ainda dá. Às vezes a gente fica pensando, nossa, não sei por que fulano de tal me convence. Estou orando, mas se a gente de fato mudar de vida e aquela pessoa ver, não tem como aquela pessoa não se perguntar o que aconteceu. Eu quero experimentar, eu quero isso, eu quero ver isso. Tem Apocalipse fala que o testemunho, ele é o espírito da profecia. Então, quando eu testemunho que o Senhor fez na minha vida, eu estou profetizando. Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Então, uma mudança de vida, viver em liberdade, mudar nossa mente para mudar os nossos atos,
e mudar a nossa vida, pode ter um impacto muito maior do que a gente pensa. A gente deve pensar, mas é só a minha vida. Mas talvez a sua casa só está esperando você mudar para que ela seja alcançada. Eu falo isso comigo. Tem muita gente ainda que eu oro para que seja alcançada e não alcançou ainda. E talvez por causa de muitos maus testemunhos meus. Porque eu ainda não decidi talvez deixar, às vezes, a murmuração, deixar algo que eu quero de lado, para de fato viver aquilo. Porque ninguém gosta de ser julgado. Mas eu não posso julgar, mas ninguém gosta de julgar, não. Então, em vez de eu falar, nossa, para de fazer isso, seja a pessoa que não faça aquilo, que a pessoa vai ver, não, essa pessoa não faz isso, olha os benefícios que ela tem na vida dela por não fazer isso. Porque os mandamentos do Senhor não são não é para nos punir, é para nos proteger. Em Deuteronômio 28 fala que aquele que tem a bênção e a maldição, você pode escolher como você quer. A maldição, você viver a vida do jeito que você achar melhor e vai ter as consequências. E as bênçãos, você vive conforme os mandamentos do Senhor e também vai ter as consequências, que serão boas consequências. A questão do plantio, ela é engraçada, porque quando a gente está plantando, seja o bom, seja o ruim, a gente não está vendo. Mas lá na frente a gente vai colher. Então, quando a gente planta o que é ruim, a gente não está colhendo as consequências, muitas vezes, agora. Mas lá na frente vai ter um prejuízo. Igual quando a gente está plantando o que é bom. A gente não está vendo agora o que eu estou plantando, o que eu estou fazendo. Mas lá na frente eu vou ver. Se eu estiver plantando o mal agora, se eu estiver plantando uma má conduta agora, talvez lá na frente eu veja que minha família não foi salva. Porque eles não viram em mim a mudança. Porque eles não viram em mim a mudança, eles também não fizeram viver aquilo que Deus preparou. Mas se, mesmo sendo difícil, eu decidi me libertar e sacrificar aquilo que para mim dói, aquilo que para mim é difícil hoje, lá na frente eu tenho certeza que eu vou ver a minha família salva, porque eu e minha casa seremos do Senhor. Eu e minha casa seremos salvos. Mas também não adianta eu pedir algo que eu não sou. Não adianta eu ser guia de certo. Não adianta eu querer que a pessoa mude se eu não puder. Não adianta eu querer viver assim. Porque o só falar não muda ninguém. Não muda nem a nossa vida. Mas tomar uma atitude muda. Porque muitas vezes a gente quer cristão de não, Deus vai fazer, Deus vai me libertar. Às vezes Deus está esperando só a sua atitude para que você viva aquilo a plenitude, o que Ele sonhou, o que Ele planejou para você. Talvez seja só isso, seja só uma escolha. Para finalizarmos, só acabando, o Senhor falou muito comigo hoje que hoje seria, de fato, um dia que a gente tinha que tomar decisões de qual vida a gente quer viver, qual é o legado que a gente quer deixar. Porque tem muita gente que veio ao contrário da minha avó, que escolheu abandonar, escolheu viver uma nova vida, e a família, as pessoas ao redor viveram diferente, tiveram uma outra realidade. Então, eu espero que, assim como eu realmente estou decidindo muitas coisas hoje, abandonar. Igual eu falei, né? Hoje minha mãe me confrontou, falou, nossa, tá parecendo ser crente. Por algo grave. Foi só porque eu perguntei se algumas pessoas iam não.
Mas isso não foi uma atitude legal, né? E todos os dias a gente tem que decidir lutar contra aquilo que muitas vezes tenta aprisionar a gente. Porque Satanás sempre vai querer lembrar pra gente: mas você fazia isso, você era assim. Você fazia isso, você era assim. Você não foi liberto em nada. Aí volta para essa prática. É melhor, é mais fácil. Mais fácil pode até ser no primeiro momento, mas as consequências serão muito maiores. Não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao seu redor. A gente acha que as pessoas não observam, mas elas observam, elas olham. E agora, né, a gente está no final do ano, a gente é bom sempre parar para analisar e falar: o que eu fiz esse ano? O que eu plantei? O que eu colhi? O que eu plantei na minha vida? O que eu plantei na vida das pessoas? E traçar um plano. Falar: não, eu quero ser liberto. Mas não espera o final do ano para você ser liberto, não. Eu falei, né, que ano passado eu fiquei. Deus me confrontou, falou que eu já era para ter saído de uma situação que eu não tinha saído. E Deus falou: esse ano passado, né? Esse ano você vai ser liberto disso. E eu decidi ser liberta dia 25 de dezembro. Faltou uma semana para o ano acabar. Mas eu fui. Eu não esperei 2024. E em 2024, porque eu decidi, faltando uma semana para o ano acabar, porque eu decidi ser liberta daquilo, em 2024 eu vivi uma vida que eu nunca imaginei viver. Faltando uma semana para acabar. Então o ano ainda não acabou. Não espera para o ano que vem para você ser liberto daquilo que você pode ser esse ano. Porque com certeza ano que vem você vai ter que lutar contra isso, né, todos os dias. Mas as consequências, as boas consequências, a colheita já vai vir. Então que a gente possa pensar, que a gente possa analisar o que a gente precisa mudar na nossa vida para que a gente possa colher coisas boas, não só na nossa vida, mas na vida do nosso redor. Porque eu tenho certeza que, assim como para mim, para você que é um cristão, a maior dor é não ter as pessoas que a gente ama salvas. Então a gente sempre tem que ter cuidado, sabedoria e cautela para pensar: será que essa atitude vai me aproximar de Deus? Será que essa atitude minha vai aproximar as pessoas de Deus? Será que as pessoas estão vendo que de fato eu sou uma nova criatura? Ou eu estou vivendo o velho homem num novo ambiente? Porque a igreja é muito legal, eu amo vir na igreja, mas por acaso eu vim na igreja e não mudei de vida. É só quando a gente decide. O Senhor, Ele faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa, que é decidir caminhar em busca da libertação. Então hoje eu queria fazer uma oração para a gente finalizar. Se você puder ficar de pé. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada porque aqui estão teus filhos, ó Pai, que buscam e querem mais de Ti. E nesse final de ano, ó Pai, declaramos que o ano ainda não acabou, que grandes coisas o Senhor pode fazer. Mas não só o Senhor, ó Pai, grandes coisas nós podemos fazer ainda. Grandes decisões podemos tomar, ó Pai, para mudar ainda este ano, ó Deus, a história da nossa vida, Pai. Para que venha que a gente possa começar a ver de fato os frutos. Porque nada é maior do que um testemunho, uma mudança de vida. Não tem como aquele que roubava roubar mais e isso não causar um espanto para as pessoas ao redor. Não tem como aquele que matava não matar mais e as pessoas não falarem: uai, o que aconteceu? Não tem como, Pai. O Senhor nos chamou para sermos cartas vivas, ó Deus. Muitas vezes nossas atitudes serão o único evangelho que uma pessoa vai ver, ó Deus. E que de fato, Pai, a gente possa estar preparado. E
nos perdoe, Deus, porque muitas vezes a gente falha. E obrigada pelas suas misericórdias, porque o Senhor sabe que somos seres humanos, ó Pai. Mas, por favor, nos encha do Teu Espírito Santo, nos encha do Teu conhecimento, nos faça que a gente tome uma decisão, ó Pai, que a gente possa se revoltar com a nossa vida, que a gente não aceite viver mais, ó Pai, preso no pecado, porque o Senhor nos libertou, não hoje, em 2024, o Senhor nos libertou na cruz. Na cruz o Senhor nos libertou, ó Deus. Então, se o Senhor já nos libertou, a gente deve andar como livres. O pecado não é maior que o Senhor. O pecado não é maior que o Teu nome. As más condutas, os vícios não são maiores que o Senhor, ó Pai. Então, repreendemos em nome de Jesus todo o pecado, toda má conduta, tudo aquilo que tem tentado nos aprisionar, ó Deus. E declaramos uma vida, e vida em abundância. Declaramos, ó Pai, que queremos viver a vida que o Senhor planejou para a gente. E que essa vida será tão plena que outros vão falar: eu quero viver assim também. Eu quero essa vida. Você está tão diferente, eu também quero isso. E quando eles nos perguntarem o que aconteceu, a gente vai falar: é que eu me apaixonei. Me apaixonei por um homem que morreu por mim há muito tempo atrás. E ele morreu por você também. Ele me mudou, ele pode te mudar. E vamos ver os frutos, ó Pai, da nossa escolha de decidir mudar, de decidir abandonar o pecado. E será tudo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Porque de nada vale, Pai, a gente ter grandes coisas aqui na terra se a gente não tem a salvação nossa na nossa casa. É isso que pedimos, ó Pai. Novamente, novo coração, novas condutas. Traga a responsabilidade para cada um aqui, para mudar o que precisa ser mudado, para viver o novo em Ti e colher, plantar para colher os bons frutos do reino. Porque esses frutos, eles não perecem, eles são para a terra e para o tempo que há de vir. Que a gente possa colher na nossa vida, na vida da nossa família, Deus. Então, repreendemos em nome de Jesus todo vício, todo pecado. Declaramos para o céu, para a terra, para o inferno ouvir que não somos presos. Jesus já nos libertou e decidimos viver como livres a partir de hoje. Se tinha algo ainda que nos prendia, não prende mais em nome de Jesus. Decidimos viver como vencedores, porque Jesus já venceu. Ele venceu a morte. Nem a morte pode nos deter, porque não deteve Ele. Ele já venceu pra gente. Então, nada pode nos prender. Que a gente possa viver como escravos apenas do Senhor. Escravos do Senhor que te buscam todos os dias. Que a nossa alegria, a nossa satisfação esteja em Ti e Te buscar, ó Pai, todos os dias. E que assim, Te conhecendo, a gente possa ser mais parecido com o Senhor. E sendo mais parecido com o Senhor, a gente possa dar bom testemunho por onde que a gente vá. Em nome de Jesus. Amém.